Boa noite a todos. Boa noite. Vamos elevar nosso pensamento a Cristo, para que possamos dar início a mais essa reunião de amor, de misericórdia, pedindo suas bênçãos, por todos nós, por todos aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo. Peço auxílio dos mentores espirituais nos trabalhos de hoje, para que transcorra na mais perfeita ordem, para que assim possamos auxiliar a todos os irmãos que vieram nos acompanhando, a todos os irmãos que foi permitida a entrada neste lar de misericórdia. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Alguém quer abrir o Evangelho? Simone? Cantando Silvio Santos. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, que a paz de Jesus esteja nos nossos corações e que possamos nessa noite encontrar aquilo que buscamos e que possamos nos iluminar mais um pouquinho. No Evangelho segundo o Espiritismo, caiu dentro do item Não Vim Destruir a Lei, do capítulo 1, e vem falando sobre a aliança da ciência com a religião. Essa parte é bem interessante, Porque a gente sabe que na época em que Kardec colocou os seus pensamentos, os pensamentos dos bons espíritos aqui nesses livros, a primeira coisa que havia naquela época de mais importante era a disputa entre a ciência e a religião. Eram algo assim que não davam para se associar. Eram verdadeiras guerras entre os dois pensamentos, onde a ciência não aceitava o pensamento religioso e a religião não aceitava o pensamento da ciência. E até hoje muitas pessoas também vivenciam esse tipo de pensamento, mas dentro da doutrina espírita a gente sabe que a doutrina espírita ela segue o princípio de que tudo que há na natureza, que o homem possa descobrir através das ciências, das pesquisas, está dentro da lei divina, está dentro da lei natural. E aquilo que ainda não é possível de se provar, a ciência irá provar. E há aqui a simbologia da aliança, que significa, na verdade, o casamento perfeito, Aquilo que se complementa, aquilo que vai justificar um ao outro. Nenhum é mais importante que o outro. O homem poderá adorar a Deus através da natureza, através do conhecimento. Assim como a ciência vai descobrir tantas coisas através do entendimento e da aceitação da espiritualidade, Hoje já existe muitos cientistas que consideram muito as ideias da espiritualidade, assim como a gente sabe que Kardec escreveu muitas coisas, André Luiz escreveu muitas coisas que com o passar do tempo
né, foram se descobrindo ali como verdadeiros complementos entre um e outro. São revelações que foram divulgadas com tanta antecedência que hoje o mundo começa já a descobrir, né? A verificar que a espiritualidade nos ofereceu aquela informação e que se tornou realmente comprovado no posterior, né? Então vem assim: aliança da ciência com a religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas aquelas e estas leis, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Naquela época, uma contradizia a outra. Se uma falava um fundamento que fosse material, a religião não concordava. E se fosse de fundo espiritual, a ciência não concordava. E a gente vê que hoje em dia, a gente vê que a ciência vai vasculhando, né? Nos pequenos detalhes, vai pesquisando, aprofundando, até chegar ali num ponto que ela não vai mais. Assim a gente vê que a evolução do ser humano, né? O ser humano, considerando ali de onde veio o ser humano de onde surgiu, onde houve os encadeamentos da evolução. E às vezes existe aquela pergunta da ciência, né? Quando que foi que o homem desenvolveu isso? Quando que foi que houve essa transição? E isso tudo está explicado, né? Que é através de desenvolvimento no mundo espiritual, primeiramente, para depois ter o desenvolvimento no mundo material. Assim a gente vê tantas outras coisas dentro da ciência, que a gente vê que se a ciência não aceita, se ela contradiz a espiritualidade, se ela quer combater, ela jamais vai obter as respostas. Porque muito não está no mundo material. Existe uma transição entre o mundo espiritual e o mundo material, que são complementos um do outro e que tenham o mesmo fundamento, o mesmo Criador, que é Deus. Então não pode ser visto como coisas à parte, ou alegoria, ou invencionismo, ou tolices para aquelas pessoas que têm a cabeça fraca, jamais. São fundamentos muito fortes. Quem lê as obras de André Luiz verifica, né, dentro daquelas descrições, o quão profundo foi as informações que a espiritualidade trouxe. Quão profundo é, né? A ciência está tão detalhada nas pesquisas que ela vai investigando a partir de algo visível até ir lá no subatômico. E aí ela chega à conclusão que o nada existe, que tudo partiu do nada. Será que é do nada mesmo? Não é do nada. Existe algo que você não vê, que você não toca, que é impalpável, né? Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas. Porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta um conflito que originou a incredulidade e a intolerância. Veja como, né, essa disputa, essa falta de entendimento entre as duas partes gerou tanta ignorância, gerou tantas mortes, tanta destruição e tanto atraso evolutivo. É uma verdadeira cascata de consequências. A gente vê que os seres humanos, de uma maneira geral, são muito ferrenhos nos seus pensamentos. Eles, depois de acreditar numa determinada ideia, num determinado pensamento, seja ele o materialista ou espiritualista, né? Ele não aceita a ideia diferente.
ele nem sequer se abre a essa possibilidade. E dentro disso a gente tem que tirar verdadeiramente o chapéu para Kardec, que era um homem de ciência, era um homem extremamente inteligente, um professor, que entendia de várias teorias dentro da área científica. Quando ele ouviu falar e foi convidado a assistir aqueles espetáculos que aconteciam, que eram as mesas girantes, que as mesas, os fenômenos, né? Que aquilo ali acontecia de uma maneira assim, uns achavam que era mágica, outros acreditavam que eram coisas sobrenaturais, e que ele foi até lá, ele, na sua inteligência, no seu conhecimento mais profundo da ciência, ele não se fechou. Ele abriu o pensamento, ele disse, tem algo aí, e eu vou investigar o que é. Talvez isso é o que falte a todos os seres humanos, que às vezes levam o mundo para um atraso e a si próprio para um atraso, tendo seu exclusivismo, pensando assim, não, o meu pensamento é certo, então eu não vou considerar o outro. Kardec não. Ele foi a fundo, ele resolveu investigar até descobrir que aquilo estava algo além do que a gente percebe na ciência, do que se pode ser comprovado materialmente. Se o mundo tivesse esse pensamento de considerar, avaliar, abrir o pensamento, as duas partes já teriam se dado as mãos há muito tempo. Teria evitado muitos atrasos, né, no desenvolvimento da humanidade. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes do ensino deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças apoiam-se mutuamente e, marchando juntas, sirvam uma de apoio para a outra. Então, a religião, não mais desmentida pela ciência, adquirirá uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à lógica irresistível dos fatos. Isso, gente, é tão belo e profundo, porque imagine se as religiões, né, que a gente vê aí sobre a Terra, considerassem, né, a possibilidade de considerar como valorosas as apresentações da ciência. Elas não acreditariam em fenômenos, em coisas que estão fora do poder, como se Deus estivesse fazendo excepcionalidades aqui e acolá. Né? Iria ter um avanço dentro do pensamento das pessoas que frequentam as religiões de não ficar esperando que tudo caia do céu, mas que elas deveriam arregaçar as mangas e se pôr ao trabalho. A gente vê que a ciência também ela se perde porque ela não quer considerar o elemento espiritual no meio. E que tudo é parte da mesma coisa. Tudo é explicado. Tudo é explicável. E nisso o Espiritismo, digamos assim, tem uma visão muito profunda. A gente não consegue saber tudo, não consegue explicar tudo, mas dá, digamos assim, uma base tão grande para explicar tantos fenômenos dentro das religiões. Tantos. E ali você vê que as pessoas vão, às vezes, desacreditando da religião, porque acham muitas das vezes que se trata de pura maracutaia, pura invencionice, puro engano, assim como a ciência também não acredita pela sua visão materialista. E isso faz falta para o ser humano, faz falta para o desenvolvimento seu para com Deus, de ter essa ligação, essa crença verdadeira baseada em coisas reais. E não em questões fantasiosas ou que não podem ser explicadas. A ciência e a religião não puderam se entender até agora
porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era necessário alguma coisa para preencher o espaço que as separa, um traço de união que as ligasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Então veja, gente, que é necessário que alguma coisa preencha o espaço que as separa. Essa distinção, essa divergência que existe entre as duas coisas, a religião e a ciência. Esse traço que ligasse as duas e que não se separasse mais, que servisse de ponte, né? Esse traço é o conhecimento das leis. Então, veja que o Espiritismo, quando recomenda que a gente estude, que a gente leia tudo e que a gente seja capaz de refletir, pensar sobre o que está lendo, concluir por si próprio. Isso aí é a questão da fé raciocinada. Porque aquilo que a gente constrói de verdadeiro dentro da gente é o conhecimento. A gente pode falar assim, não, mas basta ter fé. A fé só é adquirida através do conhecimento. Por isso, se você estuda, se você lê, se você faz orações, se você não faz oração maquinal, né, faz a oração reflexiva, prestando atenção no que você está falando, se colocando ali de coração e pensamento, isso é um forte aliado para aumentar a sua fé, a sua verdade, por menorzinha que ela seja. Mas ela vai se fortalecer. E no momento necessário, essa fé vai ser importante. Mas se a fé for fantasiosa, ou for orações colocadas simplesmente da boca para fora, não sentidas, um conhecimento vazio, onde você não reflete sobre aquilo que você está colocando para dentro da sua mente, que não tem fundamento, a hora que vier a menor brisa, você fala assim, nossa, eu acreditava em mentiras. E a culpa seria do outro? Não. Está em nós buscar a verdade. Pensar, buscar a explicação para aquilo. Não é, como dizem muitos, pecado você querer saber. Você buscar justificar aquilo que para você não está compreensível. Muito pelo contrário. Deus deixou a nossa inteligência para que a gente a estimulasse, buscasse, usasse dela como uma ferramenta para a nossa própria evolução. Isso só considerando para a gente, agora imagina para a humanidade toda, né? Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Então veja que, uma vez comprovados pela experiência, essas relações, uma nova luz se fez, a fé. Então, às vezes a gente vê tantas pessoas que sofrem com esses pensamentos e se angustiam, porque eu acredito muito em Deus, eu tenho muita fé e tal, e faz todos os rituais, mas não nutre por dentro essa verdadeira fé, não busca aquilo que realmente tem fundamento para ela. Porque às vezes o que tem importância para mim, o que é fundamental para mim, não é fundamental para o outro. Mas cada um está numa jornada. E cada um tem que abrir as portas que lhe são importantes. Se é importante para aquela pessoa conhecer como que é o funcionamento de uma determinada coisa e ver a beleza daquilo, ela já está buscando a fé. Já está buscando uma explicação diante do divino. Isso pode ser um agricultor observando uma planta crescer, pode ser dentro de um laboratório alguém analisando um micro-organismo, pode ser um lavrador ao mexer com a terra, pode ser alguém trabalhando e tentando compreender como são as conexões de tudo que existe. Isso tudo é uma forma de conhecimento e de compreensão de que nada é assim espetacular, mas ao mesmo tempo é espetacular. É espetacular porque existe
uma conexão muito bonita, seja no macrocosmo, no universo infinito, ou seja, nos micro-organismos da menor espécie, no mundo subatômico. Existe uma coisa linda que é a presença de Deus em tudo. Na nossa vida, no nosso respirar, no nosso agir. Existe Deus em tudo. E não há ciência em tudo isso? Desde o macrocosmo até as partículas subatômicas? Dentro do visível e no que é invisível? Então, quando a gente fala assim, parece tão lógico que religião e ciência têm que se complementar, mas é algo que a gente olha no mundo que ainda está muito distante de formar aquela conexão verdadeira, de sentido, de respeito, né? Mas um dia chegará, porque se a doutrina espírita é capaz de enxergar esse laço entre ciência e religião, por que não o mundo todo um dia? E talvez não esteja muito longe, porque a gente já está na transição planetária, né? A gente já está num mundo que começa a ter um sentido de regeneração. Então, por que não compreender? Por que não compreender que Deus, Ele vai querer que realmente exista essa parte espiritual e a material, que nada termina apenas em um túmulo. Então, que a gente possa refletir bastante sobre isso, buscar os nossos caminhos, que cada um tem os suas perguntinhas dentro da cabeça. Não deixe sem responder, por que não? Anote num caderno, fala, isso aqui é interessante, eu vou querer saber. Procure saber, hoje em dia, tudo é fácil de pesquisar, né? Tudo dentro da religião e fora da religião é fácil de pesquisar. Para derrubar os tabus, as crendices, os preconceitos, aquilo que foi passado, mas que não era verdadeiro. Por que não buscar? Tudo é explicável. E aquilo que ainda não é, provavelmente o será, né? Alguém quer perguntar, complementar, acrescentar, divergir? Então, Simone, a ciência no mundo, ela só existe através dos conhecimentos dos ancestrais nossos que foram agraciados com o dom de sempre estar aprimorando os conhecimentos deles. Então, se existe hoje uma tecnologia avançada da ciência, é porque aquele agricultor lá no Cerrado descobriu que se ele colocasse um insumo a mais na plantação, ela multiplicaria. E você foi chegando até no ponto de ser colocado no papel e virar ciência. Então, quer dizer, por que não é reconhecido a ciência com a divindade de Deus para conosco, para ajudar nós? É porque são todos céticos. Eles são mal agradecidos com o conhecimento que são adquiridos. E, como é dito, até na medicina hoje, quando acontece um milagre de curar uma pessoa que está doente, a medicina não reconhece que foi uma obra de Deus. A não ser se eles colocar a mão, para eles não reconhecem. Mesmo vendo o que está acontecendo, eles não reconhecem. Por que isso? Aí nós vamos bater numa tecla que dói para todo mundo. Para você ver o tanto que não tem reconhecimento a ciência com a divindade de Deus para conosco, é que a farmacêutica, você trabalha na farmácia, você sabe disso. Os remédios que existem hoje, que foram feitos pela ciência, copiados dos ancestrais nossos, dos índios, das pessoas humildes lá na roça, que aprenderam desde sempre que as ervas medicinais curam. A ciência foi lá e pegou essas ervas e usou a metade do poder delas para segurar a pessoa doente a comprar o remédio da farmácia. Não obter a cura, só obter para ele se manter até no outro dia. Não é vantajoso para a ciência, tudo aquilo que seja bom para nós não é vantajoso para ela, porque se ela produzir um remédio que cura a gente hoje, amanhã ela não vai vender aquele remédio para a gente mais.
É como uma indústria de móveis, faz esses móveis que tem hoje, de aglomerado, desse MDF, é uma coisa que desmancha tudo. Daqui 1 ano, 2 anos que você compra os móveis da sua casa, você tem que comprar outro, né? Por que isso? Porque sem a ciência não há desenvolvimento econômico, não há riqueza para os maiores da indústria pisar nos menores. E com isso, o que acontece? A palavra de Deus fica em vão, porque nós devemos ser todos iguais, devemos ser todos ajudados. Se tem uma benfeitoria aqui, ela tem que ser para nós todos, não tem que ser só para aqueles maiores, não. E a ciência é justamente para isso, para repartir entre os mais ricos, melhores, e deixar a população em vão. Entendeu? Contrariando toda a palavra que está nas Escrituras Sagradas, né? Então a gente tem que refletir bastante nisso, porque cada dia que a gente está aqui na Terra é um aprendizado novo. E esse aprendizado, quem nos dá, não é a nossa consciência, é a consciência de Deus que está presente dentro da gente, que nos faz mostrar e evoluir cada dia mais. Por isso que nós estamos aqui hoje, nessa reunião, para nós evoluirmos com a palavra de Deus e aprendermos. Porque se nós formos depender só da tecnologia e da ciência para nós vivermos, nós até vivemos. Mas a vida não é a mesma coisa sem o pão de Cristo junto com a gente. Mas a gente já está na transição, né? Eu falei que está no meio da ciência. Os mais jovens hoje em dia, tem muita coisa que a ciência não explica, e os físicos, os químicos já vinculam a Deus, a uma força maior, né? Cada um a seu nome. E aí, até pela vivência, a experiência que a gente teve esse ano muito boa. Os médicos, quando você vai agradecer ao médico que te fez uma cirurgia, que te tirou de um perrengue, ele fala assim, ó, é por Deus, cara, eu fiz só a minha parte. Então, quer dizer, já está nesse trâmite, né? Do pessoal aceitar Deus e vivenciar, acho que é muito bonito. Muito legal da gente viver. São os espíritos que estão indo para o espiritual e voltam comprometidos não só na parte científica ou material, Espiritual também. na parte, né, que eles podem não entender como, né, mas que existe algo além daquilo que é explicado pela ciência. Uma aceitação maior. Isso é uma coisa muito bonita, porque aquilo que os homens, talvez segundo as pessoas de coração dele, não querem compreender, Deus faz, né, de outra forma, ele prova de outra forma, com toda a sabedoria que ele tem através do próprio homem, através dos conhecimentos, né, seja através dos ancestrais, igual a gente falou, seja igual a assim como os novos espíritos que vêm desse mundo, trazendo novidades, de pensamento novo. E não só, né, os que estão aqui, pai e volta na transição planetária, lógico, tem de outros planetas também, de planetas mais evoluídos, seres em maior grau de conhecimento, que vão se investir no meio da sociedade em todo o pensamento, trazendo pensamentos renovadores, que podem fazer um bem muito maior na questão de evolução da sociedade. Graças a Deus. Obrigada. Então vamos passar para a leitura do livro SOS Preces. Harmonia. Senhor Jesus, sabemos que os que escolheram seus ensinamentos e os botaram em prática alcançaram a verdadeira harmonia interior. Durante a noite, eles dormem um sono sereno, leve e reparador, porque aprenderam a consultar as suas consciências e, diante do erro, não sofrem de orgulho em reparar. Sabem pedir perdão e sabem perdoar. A falta de paz nasce da consciência conturbada, que relata intimamente, sem ter razão, não consegue perdoar a si próprio, não conhece o auto-perdão.
lamenta em seu íntimo seus próprios erros e não tira para si nenhuma lição. Os erros são formas de aprendizado para que amanhã não voltemos a fracassar. Não devemos esmorecer sem de novo tentar. Veremos que sairemos bem na nova oportunidade que a vida nos der para a mesma lição. Não fracassaremos e obteremos a tranquilidade divina em nosso coração. A harmonia é uma conquista interior daqueles que conhecem a luz do verdadeiro amor. Deus é amor universal. Busquemos harmonia nesta divina fonte. Assim seja. Então vamos elevar nosso pensamento a Cristo, para que possamos encerrar essa reunião, agradecendo, por estarmos aqui, unidos em seu nome, buscando seus ensinamentos, a sua sabedoria, pedindo suas bênçãos por todos nós, por todos que acompanharam o Evangelho de seus lares, por todos que não puderam estar aqui por algum motivo. Peço suas bênçãos a todos que estão nos hospitais, a todos aqueles que estão enfermos em seus lares, a todos os idosos, aqueles que são zelados por sua família, mas principalmente os que estão no lar de idosos. Peço suas bênçãos, Senhor, a todas as crianças que serão o futuro do nosso amanhã. Peço suas bênçãos, Senhor, a todos os pais e mães de família, principalmente aos desempregados. Peço suas bênçãos, Senhor, a todos os nossos irmãos dependentes dos vícios, qualquer que seja o vício, Senhor, a droga, o cigarro, o álcool, o jogo, o sexo, a comida, qualquer que seja o vício, Senhor. Peço suas bênçãos a todos os nossos irmãos que estão nas penitenciárias, que necessitam tanto da vossa misericórdia, do vosso amor em seus corações. Peço suas bênçãos, Senhor, a todas as mães que clamam e oram pelos seus filhos que estão no mundo das drogas, que estão no mundo do crime, que estão nas penitenciárias. Senhor, misericórdia dessas mães que tanto sofrem e pedem pelos seus filhos. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. E assim, damos por encerrada mais essa humilde tarefa de hoje, na graça do Senhor Jesus. Que assim seja.